E aí pessoal, tudo bem? Tô começando aqui minha primeira live pelo LinkedIn, ao mesmo tempo que eu tô aqui pelo Instagram. Então se vocês quiserem me mandar mensagens tanto por aqui quanto pelo LinkedIn, eu tô super contente aí de ter sido aprovado, né, para usar essa ferramenta dentro da plataforma. Sou usuário, eu tava fazendo minhas contas aqui, sou usuário do Instagram há menos tempo, mas o LinkedIn vai fazer 13 anos. Agosto de 2007 foi quando eu comecei a fazer parte, e para mim é super bacana poder agora compartilhar também através dessa ferramenta. E eu decidi inaugurar, né, essa transmissão falando sobre um tema super relevante, que é o storytelling dentro das entrevistas. Eu sei que muita gente já ouviu falar sobre isso, todo mundo sabe da importância do storytelling, não é nenhuma novidade, é uma ferramenta, é uma metodologia, na verdade, muito importante. Eu resolvi trazer esse tema sobre storytelling pela importância que tem, pelo tempo que eu tenho conversado com pessoas que me comentam que existe essa necessidade de, poxa, como é que eu vou utilizar a minha experiência, como é que eu vou transmitir essa minha experiência dentro de um processo seletivo, dentro de uma entrevista. E storytelling, sem dúvida nenhuma, que é uma metodologia que faz esse trabalho de uma maneira muito bem feita, sabe? Que consegue entregar isso de uma forma muito bem estruturada. E eu quero começar comentando justamente sobre isso, né? O storytelling não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa muito mais complicada do que deveria ser. Ao contrário, na verdade é algo muito mais simples do que as pessoas imaginam. E é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É um conjunto, né, de habilidades, é um conjunto de metodologias, às vezes simples, mas que, quando colocadas todas em prática, fazem uma diferença gigantesca. E eu vou compartilhar, na verdade, não uma, mas duas estratégias, duas táticas aí que podem ser colocadas em prática imediatamente. E isso, de fato, vai trazer um resultado super bacana para quem está participando de processos seletivos, para quem está participando de entrevistas. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar imediatamente. E uma coisa que é muito importante ter clareza, né? O maior problema que a gente enfrenta hoje em dia, o maior desafio que existe, seja num processo seletivo, numa entrevista ou não, é a commodity que chama a atenção. Hoje o grande desafio que a gente tem é conseguir driblar tantas adversidades, tantas distrações que existem, seja mensagens de redes sociais, seja mensagens de WhatsApp, e-mail que chega, telefonema que toca, etc. e tal, e com isso o nosso nível de atenção acaba ficando cada vez menor. E a habilidade que contar histórias pode te trazer é conseguir driblar essa quantidade gigantesca de distrações e conseguir criar uma conexão muito maior com a pessoa com quem você está conversando, com quem você está se conectando. E esse é um grande desafio que eu quero te ajudar a aprender, ajudar a desenvolver, que é justamente entender como que você consegue quebrar essa barreira, conseguir criar uma atenção, criar um rapport muito grande, uma conexão com quem você está conversando, e aí sim transmitir aquilo que você tem de maior diferencial, de maiores características, e com isso conseguir atingir teu objetivo de uma forma muito bem feita. Todo mundo conhece pessoas que são bons contadores de história, todo mundo tem um amigo que é aquele contador de piada, aquela pessoa que conta um caos no meio da festa, da turma toda, e que prende a atenção de quem está naquele ambiente. E o que eu quero dizer é justamente isso. Existem algumas formas, algumas ferramentas que a gente pode utilizar que não necessariamente vão te fazer ser esse contador de histórias, mas que vão trazer esse resultado que é importante no momento de uma entrevista, no momento de um processo seletivo. E o primeiro ponto que eu quero trazer é justamente o seguinte: quando você está numa entrevista, a entrevista não é sobre você. E isso faz toda a diferença. Ter essa clareza vai fazer toda a diferença. Por quê? Muita gente, na hora de se preparar para uma entrevista, tenta contar toda a experiência que tem, toda a história de vida, todos os casos de sucesso ou de insucesso que tiveram, mas isso de fato não é o maior diferencial. O foco de uma entrevista, eu sei que isso pode parecer estranho, não é sobre você, mas é sobre a vaga. Aliás, é sobre o problema, ou sobre o desafio que aquela empresa tem naquele momento e que fez aquela posição surgir, que fez aquela entrevista acontecer. Então, se você tiver clareza que o foco do teu entrevistador não é te conhecer, e com todo respeito, não interessa você contar todos os detalhes da sua vida, mas o que interessa é você contar a tua história sim, é você contar quem é você e conseguir fazer as pontes com aquilo que é relevante para a empresa, com aquilo que está sendo relevante para aquela vaga especificamente, percebe? Então, isso vai fazer toda a diferença, e você conseguindo transmitir isso de uma maneira clara, de uma maneira objetiva principalmente,
isso vai te ajudar demais nesse seu objetivo. E o que eu quero compartilhar é justamente o como fazer isso, né? Como que você vai construir essa forma, como que você pode usar habilidades aí de contar uma história de uma maneira bem feita. A primeira forma é fazer uma apresentação curta sobre você. Entendendo que a entrevista não é sobre o candidato, ninguém quer conhecer todos os detalhes da sua vida, mas de uma certa forma é importante você contar tudo aquilo que você tem de bagagem. E o que eu quero te provocar a fazer é construir uma apresentaçãozinha bem rápida, uma apresentação de 10 a 15 minutos mais ou menos. É como se você estivesse construindo um TED Talk sobre a sua carreira. E eu gosto de dar o exemplo do TED Talk de propósito. Eu sou super fã, eu gosto de assistir vários TEDs e uma coisa que eu percebi já é que todos eles conseguem te prender, sabe? Raramente eu já assisti um TED que eu tive que largar no meio do caminho por ter achado chato, por ter me distraído, por ter achado sem graça. Até aqueles TEDs que estão tocando em assuntos que não tem nada a ver com os meus interesses, eu consigo ficar com a atenção bem presa e consigo ficar bem atento sobre aquilo. Então o que será que tem naquela estrutura, o que será que tem naquele TED? Além do tempo também, né? O TED normalmente tem uma duração em torno de 18, 20 minutinhos, ou seja, se alguém consegue trazer um assunto complexo, denso, geralmente é um especialista que está falando sobre algum tema, num período tão curto, por que raios que numa entrevista o candidato tem que demorar 30, 40, 50 minutos contando a sua história? Isso não está certo. E um outro ponto importante, percebe que a atenção é o primeiro ponto que eu quis trazer. Né? A atenção é uma commodity de fato e ela é uma commodity rara e também muito cara. Não é porque um entrevistador está disponibilizando 1 hora, às vezes 1h30 num bate-papo com você, que você vai ser ouvido durante 1 hora, 1h30. E esse gatilho, esse período de atenção precisa ser muito bem trabalhado. E outra coisa, não é porque nesse período de 1 hora, 1h30 que seja dessa sua entrevista que você precisa falar durante essa 1 hora, 1h30. Por isso que é tão importante essa primeira estrutura, essa primeira apresentação. Para fazer essa apresentação curta, eu vou dar um passo a passo. Claro, cada situação vai ter a sua peculiaridade, você pode muito bem adaptar isso de acordo com a sua experiência. E fazer essa apresentação curta pode ser muito mais fácil para quem tem uma carreira ainda nova, né? Para quem ainda tem poucos anos de desenvolvimento profissional, mas pode ser muito mais desafiador para quem tem aí 10, 20, 30 anos de carreira e conseguir condensar toda essa experiência. De fato é um desafio muito grande, mas existem alguns passos que inclusive são passos que não sou eu que estou trazendo não, é o próprio curador do TED, é o próprio Chris Anderson que traz isso nesse livro, que é como os apresentadores, como os melhores palestrantes do TED constroem essas suas apresentações. Primeiro passo para fazer isso, então, é que você primeiro tenha uma clareza muito grande da sua carreira. E o primeiro exercício, antes de falar sobre storytelling, é importante você ter clareza e você fazer uma preparação da sua vida profissional. O exercício que eu costumo recomendar para as pessoas que eu estou apoiando é fazer uma linha do tempo, mas basicamente é você entender quais foram as passagens mais importantes para a sua carreira. Por mais que você tenha 30 anos de vida profissional, eu garanto que foram alguns pontos que foram relevantes para a sua carreira. E quando eu converso isso com muitas pessoas, eu sei que tem gente que fala: "Ei, Fernando, é tranquilo, eu conheço minha vida profissional, não preciso gastar tempo me preparando." E quando eu ouço uma situação dessa, você sabe que o primeiro exemplo que eu gosto de trazer é do Steve Jobs. Não sei se você já ouviu falar, mas quando ele ia fazer uma apresentação de um produto novo, quando ele ia lançar um iPhone, ele se trancava num quarto de hotel, às vezes por dias, por semanas, para se preparar para fazer essa apresentação. Aí eu falo, poxa, se o cara que era o Steve Jobs, ele investia esse tempo todo para fazer uma preparação, por que raios que você não vai investir que seja 1 hora para olhar para a sua carreira, para entender aquilo que você tem de diferencial, de pontos fortes e conseguir fazer uma boa preparação também? Então esse é o primeiro passo, é um ponto fundamental para que você consiga ter qualquer tipo de resultado. E no segundo momento, é justamente estruturar quais são esses pontos importantes, quais são esses bullets dentro dessa sua apresentação. Sabe, se você tivesse que traduzir a sua vida como se fosse um livro, quais seriam os capítulos desse livro? Geralmente os capítulos costumam ser parecidos, ou seja, é importante você começar falando sobre a sua vida profissional, sua vida acadêmica. Qual foi o teu ponto de partida? Para muitas pessoas, o primeiro ponto na vida profissional foi uma graduação, foi um curso técnico em algumas situações. Para outras pessoas já não, muita gente começou também a trabalhar antes ainda, né, de se formar, antes ainda de começar a graduação.
eu costumo também dizer que existe uma parte muito interessante que é o que eu chamo de pré-carreira. Ou seja, o que você fez antes de começar a tua vida profissional? Eu, por exemplo, comecei minha pré-carreira, na verdade, ainda na faculdade, quando eu fiz parte da empresa Júnior. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Essa pré-carreira não é algo tão relevante para ser colocado num currículo, por exemplo. Sabe? Foi uma experiência curta, ainda mais hoje, quando eu olho para trás, faz muito tempo. Mas foi um tipo de bagagem que trouxe algumas competências interessantes. Então vale a pena mencionar. Eu tenho um cliente, por exemplo, ele é executivo da área de TI. Só que antes dele começar, inclusive a graduação dele, ele trabalhou como vendedor, ele foi representante de vendas. Ou seja, são habilidades totalmente diferentes. Mas olha que interessante, um profissional de uma área de TI que tem uma determinada característica, determinado conjunto de competências e de perfil, se ele tem uma bagagem também na área de vendas e com isso uma habilidade de comunicação, uma habilidade de construção de relacionamento pessoal, olha como isso não pode agregar dentro da experiência dele. Ou seja, por isso estou trazendo esse bullet, esse capítulo como algo bem relevante. Então, além da tua formação acadêmica, aquilo que você fez antes de começar a tua vida profissional e em seguida olhando para a sua vida profissional mesmo, como que você desenvolveu os seus passos todos, sabe? E é isso que eu costumo dizer, por mais que você tenha uma vida profissional extremamente extensa, quais foram as metas, os pontos mais relevantes? Ou seja, onde foi o teu início profissional? Quais foram os principais projetos que você desenvolveu? Você teve alguma virada de carreira? Eu, por exemplo, saí da área financeira, resolvi mudar totalmente para uma área de recursos humanos, fui trabalhar com recrutamento. Muitas outras pessoas que eu conheço fizeram viradas do tipo, saíram de uma determinada área de negócio, começaram a liderar pessoas. Quais foram essas experiências mais relevantes? E eu te garanto que você consegue com isso identificar poucos bullets, meia dúzia, às vezes 10, 11 no máximo, e isso já é suficiente para você conseguir pontuar a tua carreira toda. Isso ainda não é a tua apresentação curta, isso na verdade é a primeira parte dessa preparação dessa sua apresentação curta, identificar por onde que você tem que passar, ou seja, quais os pontos fundamentais, e isso o Chris Anderson fala que é um grande diferencial de um bom palestrante, de um TED Talk, é identificar o que ele precisa dizer. E quando você tem clareza de quais são os elementos que você precisa dizer, você não cai naquele erro que muita gente também cai na hora de fazer uma preparação e escrever essa sua apresentação de cabo a rabo. Não faça isso. Principalmente quando você for se apresentar para uma entrevista, eu vejo pessoas que parece que decoraram o currículo e estão ali falando de um jeito até mecânico. Isso é óbvio. A nossa linguagem falada é totalmente diferente da nossa linguagem escrita. Então por isso não deve ser uma prática no teu dia a dia, com toda certeza. É muito mais importante você ter clareza de quais são os pontos que você precisa passar para que você consiga com muito mais naturalidade explicar o que você fez em cada um desses elementos. Ou seja, se você vai falar da tua formação acadêmica, por exemplo, quais são 2 ou 3 itens, 2 ou 3 elementos que você vai falar dentro desse grande bullet, dentro desse grande capítulo. Em seguida você consegue migrar com uma naturalidade muito maior, ou seja, no meio da minha graduação eu tive a minha primeira oportunidade para ser estagiário numa empresa, entrei na área financeira, pronto, você já mudou de bullet com muito mais naturalidade, percebe? E isso faz com que a comunicação sua se torne muito mais leve, muito mais fluida. E isso ajuda com toda certeza a criar essa conexão com a pessoa com quem você está conversando, com esse seu entrevistador. E é muito importante também, entendendo que a entrevista geralmente dura em torno de 1 hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas em torno disso, se você prepara essa apresentação para ela ter uma duração em torno de 10 a 15 minutos, percebe que ela de fato é curta, o nome não é à toa. Mas se você fez ela de uma forma bem estruturada, bem atrativa, você vai conseguir construir essa conexão e pode ser que no meio do caminho esse teu entrevistador resolva te interromper. Sabe, Fernando, me conta mais sobre esse projeto, como que você saiu de uma área e foi para outra, me conta mais esse resultado que você teve. E aí é uma oportunidade muito interessante de você dar um break, você parar essa sua apresentação e responder essa pergunta. Na hora de responder uma pergunta, na hora de trazer algum exemplo, alguma situação, entra aqui também uma outra estratégia de storytelling muito forte, que é a tal da técnica STAR. Também é super comum, você já deve ter ouvido falar com toda certeza. Mas o STAR nada mais é do que você contar 4 elementos quando for trazer algum exemplo, trazer alguma situação. Basicamente, o primeiro, que é o S, é você detalhar qual é essa situação. Então vamos supor que nessa entrevista a pessoa está me perguntando, Fernando, como que você fez essa virada da área de finanças para a área de recursos humanos? É importante que você faça essa pausa, né, nessa sua apresentação pessoal, volte para esse momento e conta toda essa situação, conta todo esse cenário. Quais foram os detalhes daquele momento, o que teve de elementos presentes, o que você estava pensando, qual era a tua fase de vida, enfim, leva o teu entrevistador, leva o teu interlocutor para aquele momento. Qual a grande vantagem disso?
Quando você conta os detalhes da situação, da fase que estava sendo vivida naquele momento, por mais que a realidade do teu entrevistador, daquela empresa, daquela vaga específica seja diferente, os elementos pode ser que sejam parecidos. E se forem parecidos, o teu nível de rapport aumenta significativamente. O nível de atenção do teu entrevistador também. E isso você consegue dar sequência e falar os outros elementos desse STAR. O T é para você falar sobre as tarefas, ou seja, quais foram as responsabilidades que você teve, quais foram as ações que você acabou fazendo, esse é o A. E quando eu falo das ações, tanto as tarefas quanto as ações, é muito importante que você traga exemplos práticos e coisas simples às vezes, sabe? Coisas que muitas vezes as pessoas param e pensam, poxa, Fernando, eu não vou dar um exemplo tão óbvio. Quando, por exemplo, você estiver falando sobre a tua experiência como líder, né? O que você fez para ter um bom resultado em alguma situação de liderança? Eu não vou contar alguma situação simples, óbvia, que qualquer outro líder poderia fazer. Esse é um erro muito grande. É importante que você conte tudo aquilo que você fez, por mais óbvio que possa parecer, para você. Porque para a empresa, aquilo foi exatamente o caminho, foi exatamente a receita de sucesso que você seguiu para conseguir ter algum resultado. E por fim, o R é justamente isso, os resultados. E se você puder nesse exemplo trazer números, melhor. Toda vez que você trouxer algum exemplo para ilustrar alguma situação, para ilustrar algum ponto, se você conseguir trazer algum tipo de evidência que corrobore isso, melhor. Combinado? Mas voltando agora nesse momento, se o teu entrevistador te interrompeu no meio dessa sua apresentação curta, você vai lá, usa essa técnica do STAR, responde essa dúvida que surgir, mas volta para a sua apresentação. A sua obrigação no meio de uma entrevista é terminar essa apresentação curta. Aliás, essa é a sua primeira meta dentro de uma entrevista. Geralmente a entrevista começa, 99% dessas entrevistas geralmente começam com uma pergunta muito parecida. Me conta um pouco sobre você, ou me conta um pouco sobre a sua vida pessoal, quem é o Fernando, alguma coisa nesse sentido. E essa é a deixa de você colocar em prática essa apresentação curta. Então a minha dica é que você faça isso. Estrutura essa apresentação de duas formas. Coloca os bullets principais, quais são os capítulos que você precisa trazer ao longo dessa sua apresentação e em seguida complementa esses capítulos. Não numa forma de texto, pelo amor de Deus, mas numa forma de outros bullets menores, para que você consiga saber o que eu preciso dizer em cada um desses elementos e consiga navegar entre eles de uma forma muito mais fácil. E se você fizer isso, percebe que você não vai de fato decorar uma apresentação de cabo a rabo, você vai decorar muito mais a estrutura dessa apresentação, isso sim. Para que na hora que você estiver apresentando de fato, você também vai conseguir adaptar essa sua apresentação de acordo com o teu interlocutor. Ou seja, se você estiver falando com uma pessoa muito formal, você vai ter condições de também ser formal. O que você vai dizer é a mesma coisa, mas a forma vai poder se adaptar com a pessoa com quem você está conversando, percebe? Se você, por exemplo, estiver falando com um executivo de uma área financeira e você tiver exemplos profissionais que tragam números, que tragam cifras, que tragam elementos que vai fazer uma conexão legal com esse executivo da área financeira, ótimo. Se, por exemplo, você estiver numa entrevista com a área de recursos humanos, talvez essa pessoa não dê tanta ênfase para esses elementos financeiros, mas com certeza vai dar muito mais ênfase para o teu lado humano, para o teu lado de gestor, para o teu lado de relacionamento pessoal. E aí você consegue dar um peso um pouco mais forte para esses elementos. A entrevista nunca é sobre você, é sobre o outro, sobre a vaga e principalmente sobre a pessoa com quem você está conversando. E quando você usa essa técnica do STAR para dar um exemplo e para explicar alguma situação, trazer alguma situação prática para a entrevista, isso também ajuda você a ser objetivo, que esse é um grande ponto de várias entrevistas que eu vejo. Quantas vezes eu já não vi candidatos saindo de uma entrevista falando, Fernando, foi ótimo esse bate-papo, foi uma conversa de 2 horas, 2 horas e meia. Tá errado, sabe? Uma entrevista longa não necessariamente é uma entrevista boa. O que é uma entrevista boa? É uma entrevista que gera interação. É uma entrevista que tem perguntas e que tem respostas. Quando o candidato também é interessado e faz questionamentos para entender o que raios que está acontecendo naquela empresa, qual é o problema, qual é a dor que aquela empresa, que aquele gestor pode ter. E com isso, entendendo quais são essas necessidades, entendendo qual é essa dor, ele consegue fazer uma ponte com o que ele já tem de experiência. Percebe a importância dessa preparação prévia? E fazendo essa ponte de uma forma efetiva, fazendo esse link de uma forma efetiva, é muito mais fácil você conseguir demonstrar com evidências o que você tem de bagagem, o que você tem de experiência. Então, a ideia é você perceber que o foco da entrevista, obviamente, é a vaga muito mais do que ser você. Agora, é muito importante que você entenda que você precisa contar quem é você, de uma forma geral. E nessa forma geral, nessa apresentação que você fizer no começo desse bate-papo,
é muito importante que você passe por tudo que é relevante sobre você. Obviamente, você não vai ter como passar por todos os detalhes em 10, 15 minutos mais ou menos. Mas, você passando por tudo, você tem a oportunidade de ouro de perguntar para o seu entrevistador, perguntar para o seu interlocutor: olha, eu falei brevemente aqui quem sou eu, qual é a minha experiência, agora eu quero saber, com base nisso que eu acabei de dizer, o que vocês estão buscando? Quais necessidades que vocês estão tendo nesse momento? Por que essa vaga existe? Sabe, é uma substituição, uma posição nova? Se é uma substituição, por quê? A pessoa resolveu sair ou foi desligada? Foi desligada por quê? Obviamente você não vai vomitar esse tanto de pergunta de uma vez só, mas uma vez que você falou tudo sobre você, o teu entrevistador tem a chance de te perguntar aquilo que é mais específico e o que vai fazer a conexão de uma maneira muito mais fácil com a necessidade dele, com a necessidade da empresa. E se o teu entrevistador não te interromper nesse primeiro momento, não tem problema. Eu digo que é um bom sinal, é claro, que o teu entrevistador te interrompa, sinal que você disse alguma coisa que é importante e presta atenção na pergunta que for feita para você nesse momento. Sinal que aquela pergunta, que aquele elemento é algo relevante para aquela empresa. Então, você pode responder e depois, num segundo momento, abordar com um pouco mais de detalhes. Poxa, você me questionou, sei lá, sobre a minha experiência com gestão. Existe alguma necessidade específica com relação à gestão de equipes? Como é que isso está dentro da empresa? Enfim, você tem uma oportunidade muito grande de poder abordar com muito mais profundidade. E uma vez que você abordar essa necessidade, uma vez que você entender qual é o ponto, o que está sendo demandado, você entra nessa parte da entrevista que é contar, através de um exemplo, alguma coisa que você fez ao longo da sua carreira. Por isso que também é tão importante você fazer essa revisão, sabe? Essa preparação prévia, para não ter o risco do tapa na testa, sabe? Quando você termina uma entrevista, chega em casa ou mesmo desliga o Skype, o Zoom, o Meet, enfim, e você fala: putz, esqueci de falar tal projeto, esqueci de contar tal situação, que talvez você não lembrou mesmo, mas essa situação poderia ter sido crucial para que você conseguisse aquela posição, que você conseguisse fazer esse link com a pessoa, com o teu entrevistador. Então, de uma forma bem resumida, o que eu quero passar aqui para vocês? Storytelling não é um bicho de 7 cabeças, é algo extremamente simples, é uma forma natural, muitas vezes, de você contar uma história. Para isso, preparação. Olha para você, faz uma revisão da sua carreira, gasta uns minutinhos, investe, na verdade, uns minutinhos para isso. Aproveita o final de semana, inclusive, que já está chegando, para que você possa olhar tudo aquilo que você fez. Não só que você fez como óbvio, como básico, que eram as suas atribuições e qualquer outra pessoa também poderia fazer no seu lugar, mas tudo aquilo que você fez e que te colocou numa posição de destaque. Tenta responder aquela pergunta: por que aquela empresa me contrataria? O que eu tenho que outras pessoas não têm? Eu gosto de dizer que existem milhares de pessoas que fazem a mesma coisa que você, eu garanto. Não sei a tua função, mas eu garanto que existem várias outras pessoas que fazem essas mesmas coisas. O que entre todas essas suas atividades e seus atributos te colocam num lugar diferenciado, faria uma empresa recrutar você no final das contas? Em seguida, prepare essa apresentação curta. E como que eu recomendo? 2 momentos diferentes. O primeiro, estrutura os bullets principais. Estrutura de uma forma realmente básica, que você consiga anotar numa folha de papel, num post-it e levar até como colinha se for o caso. E depois que você fizer essa estruturação inicial, complementa esses bullets, colocando os pontos mais importantes. E ao fazer isso, você automaticamente já vai ter clareza de quais são esses exemplos mais fortes, quais são esses projetos mais relevantes. Em seguida também, lembra sempre que a entrevista não é sobre você, é sobre a vaga. Seja interessado, faça perguntas, investigue. Não é dessa maneira que eu também dei de exemplo, de vomitar uma série de perguntas, porque isso não é interessante. Mas faça perguntas. E se você quer ter uma entrevista de sucesso, não tenta forçar a entrevista para ser uma entrevista mais longa. Passou de 1 hora, ufa, deu certo. Jamais. Tenta fazer a entrevista virar uma conversa. E uma conversa não no sentido da informalidade, mas no sentido de uma pessoa falar, a outra responder. Uma pessoa perguntar, a outra comentar. Sabe? Quando gera essa interação, aí sim tem grandes chances da entrevista dar certo. Combinado, pessoal? Espero ter conseguido ajudar. Espero que, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para me avisar. A Camila colocou uma coisa aqui que é verdade. Não coloque o improviso como algo importante, sabe? Muita gente faz isso. Poxa, eu não conheço a minha história, eu chego na hora, eu vou me virar. Pelo amor de Deus! Lembra do exemplo do Steve Jobs? Ele ficava 1 semana num quarto de hotel se preparando para fazer uma entrevista, para fazer uma apresentação do iPhone. Ele falando sobre o iPhone, ele investia todo esse tempo. Então, por que raios você também não vai fazer isso dessa forma? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja um tema que vocês possam principalmente aproveitar e colocar em prática no dia a dia de vocês.
Me acompanha por aqui, vão ter outros temas, vão ter outros assuntos em breve. Um grande abraço para todos vocês.